Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Grande Julgamentos. E hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas de mulheres gestantes em contratos temporários de trabalho. Esse foi um julgamento do Tribunal Superior do Trabalho. A questão chegou ao TST por meio do recurso, um incidente de assunção de competência 5.639, dígito 31. É a história de uma consultora de vendas grávida que foi dispensada do emprego ao final do contrato temporário por uma empresa de locação de mão de obra, prestadora de serviço. A consultora de vendas recorreu à Justiça Trabalhista reivindicando o direito à estabilidade provisória da gestante no emprego. O argumento da trabalhadora era que, conforme o previsto no artigo 10, inciso 2, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 1988, ela teria direito à estabilidade. De acordo com este artigo da ADCT, é proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Após a leitura do relatório, pelo relator ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, se manifestaram os amigos da Corte, seguidos do ministro da Corte Trabalhista. O relator, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, proferiu seu voto alegando que o assunto já tem jurisprudência, inclusive no STF. A respeito do tema, cumpre pontuar que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal define que as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime de trabalho, têm direito à licença maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O ministro revisor, Alberto Bresciani, assim como o relator, defendeu a estabilidade provisória às empregadas gestantes em empregos temporários, uma vez que a própria Constituição já protege essas mulheres. Assim, imperioso concluir a Constituição para o fim sob foco, também alberga as trabalhadoras temporárias. Mesmo que assim não fosse, a interpretação extensiva por via jurisprudencial resguardaria o caráter progressivo dos direitos sociais, artigo 7º caput da Constituição Federal, e a proteção à maternidade e ao nascituro. A ministra Cristina Peduzzi apresentou divergência. Para ela, as trabalhadoras gestantes que estão em empregos temporários não têm direito à estabilidade, uma vez que nesse tipo de atividade não há perspectiva de continuidade da relação de trabalho. Inexiste nos contratos temporários qualquer expectativa de continuidade da relação de trabalho em razão justo da iminência da sua extinção em razão da temporariedade do serviço a que ele serve. Em seguida, votou o ministro Augusto César, que seguiu o entendimento do relator. Para ele, este assunto já foi resolvido, uma vez que a referida lei já foi atualizada e há referência expressa de estabilidade temporária para o trabalhador nestas condições. Parece que esse debate já se esvaziou a partir do momento em que a lei foi atualizada e no artigo 9, parágrafo 2º e, sobretudo, no artigo 10 parágrafo 1º da nova Lei 6.019, a referência expressa à existência de emprego, de empregador, inclusive quanto a esse trabalhador temporário que não poderia prestar serviço, salvo expressa prorrogação por mais 90 dias, por no máximo 180 dias. Em outras palavras, ao trabalhador temporário típico, e a ele se atribuiu a condição de empregado. Então, isso faz com que se esvazie, né, por desdobramento, também a discussão, a meu ver, a respeito de a Constituição não ter assegurado os mesmos direitos ao trabalhador temporário que assegurou ao trabalhador empregado, da mesma forma como teria agido em relação ao trabalhador avulso. A ministra Dora Maria da Costa entende que não é razoável mudar nem modificar a essência do contrato atípico temporário para enquadrar a hipótese de estabilidade. Eu Dora Maria da Costa, ministra do TST. Não é razoável, ao meu ver, modificar a essência do contrato 18 de novembro de 2019. temporário para enquadrar aí a hipótese da estabilidade. Penso que é inconciliável a figura do contrato temporário com essa estabilidade. Com esse brevíssimo argumento, eu estou acompanhando a divergência, pedindo vênia
ao relator e revisor. Os ministros Márcio Eurico Vitral Amaro e Valmir Oliveira seguiram o mesmo entendimento da ministra Cristina Peduzzi. Eu entendo que Márcio Eurico Vitral Amaro, ministro do o TST. contrato de trabalho temporário não tem relação com, 18 de novembro de essa 2019. conceituação. É um contrato, de fato, especial, um contrato peculiar, como ressaltado pela eminente ministra Maria Cristina. Senhora ministra, senhores ministros. Valmir Oliveira, ministro do Também TST. queria cumprimentar o relator e o revisor pelos judiciosos votos, mas não posso deixar aqui também de cumprimentar a ministra Cristina Peduzzi pelo judicioso voto apresentado, que eu já antecipo que vou acompanhar, mesmo porque todos sabem, o acórdão objeto do IAC é da primeira turma, da palavra do ministro Hugo Scheuermann, o qual eu acompanhei. A gente faz agora uma pausa, mas na volta do intervalo você confere o desfecho desse importante julgamento do Tribunal Superior do Trabalho. A gente volta já. Grandes julgamentos. Vinheta de retorno. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e a gente retoma agora a sessão do Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu sobre o direito à estabilidade de mulheres gestantes em contratos temporários de trabalho. Acompanhe. A solução do relator foi seguida pelo ministro Maurício Godinho. Para ele é necessário defender o interesse fundamental, constitucional. Me parece que, efetivamente, por alguns ângulos que são importantes, a solução interpretativa proposta pelo eminente relator e pelo eminente revisor é que me parece que deve preponderar. Em primeiro lugar, pelo fato de que nesse confronto de tutelas e de interesses, de um lado há um interesse fundamental constitucional. A ministra Kátia Arruda entende que essa garantia é constitucional. Ela enfatizou que até nos contratos mais precários da administração pública existe a garantia da estabilidade à mulher gestante. Percebi uma certa discussão se haveria um contrato por prazo determinado ou não. Se olharmos o prazo determinado como o contrato em que há determinação de prazo, sim, mas não há dúvida de que é um contrato especial. Também eu acho que nenhum colega que me antecedeu levantou questionamento sobre isso. É um contrato especial. Mas, quanto a isso, é o primeiro contrato especial da história da humanidade? Não. Como esse, existem vários contratos especiais e, em relação a nenhum desses, foi afastada a garantia da estabilidade provisória. Assim como Kátia Arruda, o ministro Lélio Bentes Correia defendeu a estabilidade temporária da empregada grávida. Seu voto teve como base uma decisão do STF. Também entendo que, no caso do trabalho temporário, caracteriza-se um vínculo de emprego e o artigo 10, 2b da Constituição da República estabelece 2 requisitos para a concessão da sua tutela. Trata-se de empregada e gestante. Sobretudo à luz da jurisprudência do Supremo, muito bem lembrado pelo eminente relator e pelo ministro revisor e pela ministra Kátia, não veria como afastar essa proteção sem incorrer em odiosa discriminação. Para o ministro José Roberto Freire Pimenta, o caso em questão envolve confronto de princípios constitucionais. Ele defendeu a proteção à maternidade. A Constituição Federal, item 2, proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença gestante e o direito, vejam a identidade de questões, e o direito à segurança no emprego. A decisão embargada da primeira turma foi o foco do voto do ministro Scheuermann. Para ele, no caso discutido, existe uma relação de trabalho precária e não de emprego. O ministro acompanhou a divergência. Sabidamente, o trabalho temporário pressupõe uma relação jurídica triangular, que nasce a partir de um contrato de natureza civil entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora dos serviços. Por conseguinte, o trabalhador temporário ele é contratado pela empresa de trabalho temporário para a prestação de serviço destinado a atender necessidade transitória e substituição de pessoal permanente, ou a demanda complementar, como já fiz referência. Aí,
com todas as vezes, pretender a extensão da garantia de emprego prevista no artigo 10, 2A, das disposições transitórias da Constituição Federal, a trabalhadora temporária, me parece que implica na descaracterização dessa modalidade de contratação. Os ministros Emanuel Pereira e Alexandre Agra também seguiram a divergência. Os dois defendem que a lei em questão busca atender a situações excepcionais, não havendo, no caso, continuidade da relação de emprego para a trabalhadora gestante. Eu entendo, senhor presidente, Emanuel Pereira, que o contrato temporário regulamentado pela Lei 6.019 de 74 autoriza uma distinção em relação à incidência do item 3 da súmula 244 do TST. A garantia de emprego à trabalhadora gestante não se coaduna com a finalidade da Lei 6.019 de 74. A referida lei busca atender situações excepcionais, não havendo expectativa de continuidade da relação de emprego. Assim como o contrato de trabalho avulso não é de emprego, o temporário também não é. Pelas suas características especiais, era inclusive excepcionado pela súmula 331 dessa Corte, o que comprova que não se inseria no rol dos contratos por prazo determinado previstos no artigo 443 da CLT. O trabalhador temporário não é empregado da empresa fornecedora de mão de obra temporária e muito menos da empresa tomadora. O ministro Cláudio Brandão defendeu a estabilidade. Para ele, dar essa garantia à mãe é uma forma de proporcionar uma gestação saudável. Entendo que o caso se alinha àqueles denominados casos difíceis em que o legislador, se não o fez, o intérprete é posto a uma escolha entre valores. Ou seja, entre a proteção à maternidade, naquilo que diz respeito desde a sua concepção, no caso da criança, até o período posterior ao nascimento ou ao próprio parto, 5 meses após o parto, estabelece o legislador como valor a ser protegido, como já salientado em diversas oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, a proteção à maternidade. Para o ministro Douglas Alencar Rodrigues, essa modalidade específica de contratação não justifica nenhum tipo de estabilidade. É preciso, como enfatizou agora Douglas o ministro Alencar, Hugo, reconhecer que esta específica relação pressupõe necessariamente um vínculo triangular. As empresas de trabalho temporário não mantêm quadros próprios de empregados. Ao contrário, são empresas que, se não funcionam como agências de captação de trabalhadores ou de intermediação, também não são empresas de prestação de serviços terceirizados. Não. Há uma lei específica que regula esta atividade, que busca atender uma situação específica da substituição temporária de pessoal permanente ou da demanda excepcional complementar de serviços. Situações essas gravadas com a duração temporal limitada, de antemão estabelecida, inclusive no próprio contrato firmado entre essas empresas, e por isso nós precisamos reconhecer que o contrato de trabalho temporário é um contrato adjeto, acessório, vinculado a um outro contrato de natureza civil. Examinando os precedentes citados no voto condutor, judiciosos precedentes, são muitos os precedentes, fica a impressão de que o tema acabou sofrendo ou recebendo um tratamento genérico, tratamento dado a todo tipo de vínculo precário, vínculo de natureza temporal limitada. Mas nós temos que diferenciar, e o fazemos reconhecendo, então, que a existência do contrato de trabalho temporário só se justifica durante o período de vigência do contrato civil de fornecimento de trabalho temporário. Fora dessa específica hipótese, não é possível admitir-se a projeção temporal dos contratos de trabalho. E por isso, senhor presidente, eu, louvando os judiciosos fundamentos e sem afirmar que estaríamos aqui diante de qualquer retrocesso, estamos apenas reconhecendo que nessa modalidade específica de contratação, em que é pressuposta a triangularização, o trabalhador, a empresa contratante e a empresa de trabalho temporário, com o objeto específico e com a legal previsão de sua vigência limitada, não se compatibiliza de fato com a garantia provisória de emprego. O
voto da ministra Maria Helena Malman foi baseado na decisão do STF sobre a estabilidade provisória destas gestantes. De logo, afirmo que meu voto é convergente com a proposta do eminente relator e justifico porque a Suprema Corte tem atribuído a garantia prevista no artigo 10, inciso 2, letra B, dos atos de disposições constitucionais transitórias e interpretação ampliativa para alcançar até mesmo as relações estatutárias, como já foi referido aqui por vários ministros que me antecederam, e relações estatutárias de caráter precário. Mesmo as ocupantes de cargos demissíveis ad nutum, o Supremo reconhece a estabilidade provisória e também aqueles que têm a contratação de natureza emergencial. Assim sendo, se até mesmo em relação às relações de trabalho que sequer são contratuais, não vejo como data vênia alienar as trabalhadoras submetidas ao regime da Lei 6.019 de 74, dessa garantia que visa a proteção da maternidade. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta eu continuo mostrando para você esse julgamento que discutiu o direito à estabilidade de mulheres gestantes em contratos de natureza temporária. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de verão. A esquerda em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta de retorno. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Voltamos com o grande julgamento e agora você confere os votos que deram desfecho a este julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu sobre o direito à estabilidade de mulheres gestantes em contratos temporários de trabalho. Seguindo a mesma linha de entendimento da divergência, os ministros Bruno Mendes, Alexandre Ramos e José Luiz Dezena disseram que nesse tipo de relação não há obrigação legal de dar a estabilidade ao empregado. Eu acho aqui, e eu vou me louvar novamente do contrato, do voto do excelentíssimo ministro relator, eu acho que as questões se resolvem pela parte final do voto condutor, onde o próprio relator reconhece que o empregador no contrato intermitente não pode ser obrigado a recrutar a empregada, mesmo que estável. Mutatis mutandis, a conclusão é, data vênia, a mesma. Não há obrigação legal que a empresa de contrato temporário celebre contrato com eventual tomador de serviços, a fim de albergar a empresa estável, a empregada estável. Se não há obrigação, não há como dar vazão ao Instituto da Estabilidade com todas as vênias do voto condutor. Em síntese, senhor presidente, e para concluir, entendo por acompanhar, pedindo todas as vênias aos votos do eminente relator e revisor e daqueles que o acompanharam, acompanho o voto da eminente ministra Maria Cristina Peduzzi pela divergência, fixando tese pela inaplicabilidade do item 3 da súmula 244 do TST nos casos de trabalho temporário. E mesmo que a tese não prevaleça, entendo que houve uma superação, um overruling do item 3 da súmula 224 pela recente decisão em tema de repercussão geral do tema 497 pelo Supremo Tribunal Federal, exigindo a conjugação de dois fatores, repetindo o fator biológico anterior à dispensa sem justa causa, o que não inibe a terminação do contrato operada por manifestação de vontade da trabalhadora, seja no final do contrato, pedindo demissão, seja na constituição do contrato, quando firma um contrato por prazo determinado, um contrato de trabalho temporário. Eu disponibilizei um voto José Luiz Dezena, e divergindo do eminente relator, mas não vou cansá-lo para ler e dizer tudo que e repristinar aquilo que foi dito. Eu quero lembrar apenas que a súmula 244, item 3, ela parte, a meu juízo, de dois princípios. Primeiro, da existência do vínculo com o tomador do serviço
ou, no caso de fornecimento de mão de obra, de terceirização, estaríamos diante de um contrato por tempo indeterminado ou, como lembrou a eminente ministra Cristina, se não por prazo indeterminado, na expectativa de. Assim também foi o voto do ministro Evandro Valadão. Assim, a garantia do emprego às gestantes, sem embargo da importância de se assegurar à futura mãe e ao próprio nascituro um período gestacional sem sobressaltos e sem angústias, não pode ser direcionada à trabalhadora submetida ao contrato temporário, uma vez que ultrapassado o prazo contratual, não haverá mais trabalho a ser mantido. Isso porque, para além da questão jurídica de existência de cláusula contratual resolutiva, dita a própria dinâmica da atividade do utilizador, que ao contratar a empresa de trabalho temporário o faz por razões objetivas que se esgotam em um tempo previsto e determinado. Para o ministro Ives Gandra Martins Filho, se o tribunal decidir pela estabilidade destas trabalhadoras, as empregadoras vão somente contratar homens. Dessa forma, garantiriam um direito, mas um outro seria tirado. Se nós firmarmos tese de que tem direito à estabilidade provisória a empregada gestante, o que faz um empregador... fui verificar aqui, o número de empresas de trabalho temporário no Brasil chega a quase a 3 mil empresas. Não são, muitas delas, de grande porte. Não vão correr o risco de ter que pagar um período de indenização sem engajamento específico, porque se tiver engajamento vai ser de outra trabalhadora. Então, vão dar preferência à contratação de homens. Então, nós estaríamos fazendo aquilo que o Jean Tirole, Prêmio Nobel de Economia, dizia: nós passamos da Job Security para Job Protection. Só que, realmente, é uma proteção de papel, garantimos a estabilidade provisória da gestante e não asseguramos o emprego para ela. Por quê? Porque, incluindo esse direito que não está, repito, no rol do artigo 12 da Lei 6.109, e, a partir daí, o empregador faz aquela análise. Contrato, dou preferência ao homem ou à mulher. O voto do ministro Renato de Lacerda Paiva foi no sentido de que não há aplicabilidade das normas da CLT ao contrato de trabalho temporário. Ao contrário do contrato de trabalho por prazo determinado previsto na CLT, o contrato do trabalhador temporário não tem como objetivo suprir necessidade permanente da empresa tomadora dos serviços, mas sim necessidade transitória do serviço para a substituição de seu pessoal regular ou atendimento de demanda extraordinária. Também seguiu a divergência o ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Eu vou pedir a máxima vênia ao ministro relator e aqueles que o acompanharam, e também pedir vênia ao ministro Briciani, até para justificar um voto que ele cita como precedente meu na sustentação de seu voto, como ele mesmo, data vênia de mim mesmo, não é verdade. Esses meus votos são todos com ressalva de entendimento pessoal, porque me submeti à decisão que a maioria da sexta turma firmou em sentido contrário ao meu entendimento, que se mantém há muito tempo, desde antes da famosa semana do TST de 2011, não é? Cuja resolução 185 alterou o conteúdo da súmula 244, e essa resolução 185 foi aquela que trouxe também o item 6 da súmula 6 e várias outras, não é, mudanças significativas com relação, mas mesmo antes disso, sempre manifestei no sentido que, de fato, não há naturalmente direito absoluto, nem, evidentemente, sem querer repetir, cansar mais os senhores, e nem não há direito absoluto, nem mesmo a proteção à maternidade ou ao nascituro. O presidente da Casa, ministro Brito Pereira, entende que o contrato de trabalho temporário é para situações provisórias, sem a possibilidade de estabilidade.
para dizer, em conclusão, que essa hipótese não se compatibiliza com a diretriz fixada pelo artigo 10, inciso 2º, a linha B das disposições constitucionais transitórias. Penso que não. E, por isso, eu peço venha ao nobre relator e à corrente que o acompanha para acompanhar a divergência. Assim, o Pleno do TST decidiu, por maioria, que é inaplicável ao regime de trabalho temporário definido nos termos da Lei 6.019, de 1974, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante. Com a decisão, o entendimento poderá ser aplicado aos processos que estão em andamento na Justiça do Trabalho em todo o país. E o Grande Julgamentos fica por aqui, mas você pode rever este programa ou outros da programação da TV Justiça no site tvjustiça.jus.br ou ainda no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau. Créditos finais. Direção Betânia Vitor Veiga. Produção Joyce Pires. Cabelo e maquiagem LNR. Figurino Valerio. Apresentação Alexandre Matura. Roteiro e edição do texto do Cid Chaves. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica de Júlio. Iluminação Luiz Moura e Ivan. Versão de áudio Jonathan Alves. Edição e pós-produção Rafael Duarte. Biografismo Leonardo Deluso. Audiodescrição visual Rodrigo Bernardo. São Paulo Cimento. Núcleo de programação Rosuasa. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Foco Solidário. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Social 2020.